Eu sou o aluno José Antônio, que vou dar continuidade à nossa videoaula na resolução dos exercícios sobre inequações. Vamos à quarta questão. Em uma certa escola, 2/3 dos estudantes são meninas. A diretora da escola deseja distribuir 120 camisetas para que as meninas formem uma torcida uniformizada. Quantos alunos no máximo pode ter essa escola para que não faltem camisetas? Vamos à solução. Representando por x o número de estudantes, montamos a inequação. 2/3 vezes x menor ou igual a 120. Para desfazer a operação realizada com o x, vamos multiplicar os dois membros da inequação por 3/2. Então fica 3/2 vezes 2/3, que fica 6, 2 vezes 3, 6, sobre 6x. 6 sobre 6 vai ficar x. Menor ou igual 3/2 vezes 120. 3 vezes 120, 360, sobre 2. Então, 6 por 6 dá 1, fica x, menor ou igual 180, que 360 dividido por 2, 180. Então, a solução é igual. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 180. Então, chegamos à seguinte conclusão. Essa escola pode ter no máximo 180 estudantes. Vamos à quinta questão. O salário de um certo corretor é dado por S de x igual a 500 mais 0,02 vezes x, em que x é o total de vendas do mês. Qual deve ser o total de vendas para que o salário do corretor ultrapasse R$4.000? Solução. S de x maior que 4.000 e fica 500 mais 0,02x maior que 4.000. Pegamos 0,02x maior que 4.000, passamos o 500 para o segundo membro, fica 4.000 menos 500, 0,02 vezes x maior que 3.500, 4.000 menos 500, 3.500. Isolamos o x maior que 3.500 dividido por 0,02, x maior que 175.000. Solução. X pertence aos reais, tal que x é maior que 175.000. Assim, as vendas precisam superar 175.000 para que o salário do corretor ultrapasse o valor de R$4.000. Vamos à próxima questão. Um taxista recebe R$3,60 pela bandeirada e mais R$1,20 por quilômetro rodado. Quantos quilômetros ele deve percorrer em uma única corrida para ganhar pelo menos R$50? Vamos à resolução. P de x, que é igual a 1,20 vezes x mais 3,60. Então, T de x tem que ser maior ou igual a 50. T de x igual a 50. Então, 1,20. Na verdade, o que deseja saber é, para que esse valor de x, T de x maior ou igual a 50, para tanto, analisamos o gráfico de t e calculamos o valor de x para o qual temos t de x igual a 50. Então, 1,20
mais 360, que é igual a 50, 3,60. Isolamos 1,20x, que é igual a 50 menos 3,60. 1,20x é igual a 46,40. Fazendo aqui a subtração depois da igualdade. Então, isolamos x, fica 46,40 dividido por 1,20, que é igual a 38,6. Observamos assim que t de x maior ou igual a 50 se x maior ou igual a 38,6. Solução: x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 38,6 km. Portanto, para receber pelo menos R$50, o percurso da corrida deve superar a 38,6 km. Vamos à sétima questão. Antônio recebeu R$190 de sua avó como presente e abriu uma caderneta de poupança. A partir do mês seguinte, ele passou a retirar mensalmente R$28 da mesada que recebe dos pais e depositar na mesma poupança. Qual é o tempo mínimo necessário para que o valor depositado por ele supere R$500? Vamos à resolução. Esse tipo de questão recai numa inequação de primeiro grau e podemos observar que há uma desigualdade. Vamos à resolução da inequação, resolvendo como se fosse uma equação. 190 mais 28n maior que 500. Isolamos 28n maior que 500, que já estava depois da desigualdade, menos 190, 28n maior que 310. 500 menos 190, 310. Isolamos o n, fica n maior que 310 dividido por 28, n maior que 11,07. Portanto, a solução é x pertence aos reais, tal que x maior que 11,07. Portanto, no nosso conjunto solução, x pertence ao conjunto dos números reais, como já falei, x maior que 11,07. Então, o tempo necessário para que o valor depositado por ele supere R$500 é 12 meses. Vamos à oitava questão. Qual é o conjunto solução do sistema? Nós observamos aqui que nesse sistema há dois tipos de inequações. Aliás, dois tipos de inequação, né? Uma do segundo grau e outra do primeiro grau. Bem, determinando o zero das funções, né, f de x, que nós vamos chamar essa primeira função aqui, né, x ao quadrado menos 6x mais 9, né, de f de x, e de g de x, a outra inequação, né, que é a inequação do primeiro grau, que vai ser g de x igual a 3x menos 6. Bom, para resolvermos esse problema, vamos resolver primeiramente a inequação do segundo grau, onde diz que x ao quadrado menos 6x mais 9 é maior ou igual a zero. Bem, resolvendo, quando a gente resolve uma equação de segundo grau, nós vamos igualar, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero, onde, né, o coeficiente A vai ser igual a 1, o B menos 6 e o C igual a 9. Agora, resolvendo o discriminante delta, né, vai ser igual
a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9, que vai ser igual a 0. Ou seja, o valor de delta é igual a 0. Bem, agora nós vamos resolver basta, né? E no caso nós vamos encontrar as raízes, onde x vai ser igual a menos 6, mais ou menos raiz de 0, sobre 2 vezes 1. E resolvendo isso aqui, né? Menos com menos, mais, por isso vai ficar 6. Nós vamos agora resolver x', onde vai ficar 6 mais 0, né? Porque a raiz de 0 é 0, sobre 2. Então, 6 mais 0, 6. Dividido por 2, 3. Portanto, a nossa primeira raiz é 3. A nossa segunda raiz, que é x duas linhas, vai ser igual a 6 menos 0. Né? Primeiro eu resolvi uma com mais, agora a outra com menos. 6 menos 0, que vai ser igual a 6. Dividido por 2, que vai ser igual a 3. Portanto, x duas linhas vai ser igual a 3. Resolvendo agora a segunda função, né? No caso aqui foi a nossa segunda inequação. É isso que é x, 3x menos 6 maior do que 0. Né? Onde nós vamos resolver como se resolve uma equação de primeiro grau. Então vai ficar 3x menos 6 igual a 0. Né? Muito simples, né? Aqui agora, passando o membro, né, para cá para o outro membro, o menos 6 vai ficar mais 6. Por isso, 3x vai ser igual a 6, né, positivo. Isolando x, vai ficar igual a 6 sobre 3, que é igual a 2. Então, o valor de x vai ser igual a 2. Bem, só que nós queremos que f de x, né, nós queremos que f de x seja maior ou igual a 0 e g de x maior do que 0. Então, para isso, nós iremos fazer um estudo dos sinais das funções. Que no caso, né, se x é menor, né, menor do que 3, ou se x é maior que 3, então f de x é maior do que 0. E se x é igual a 3, então f de x é igual a 0. Isso para esse gráfico aqui, onde quando a, né, nessa função é maior do que 0 e delta é igual a 0, a parábola vai cortar o eixo x por um único ponto, que no caso o número aqui vai ser 3, pelo ponto 3. E já o outro gráfico aqui, como podemos observar, né, como que para x maior do que 2, temos que y é maior que 0. E x igual a 2, nós temos que y é igual a 0. E para x menor que 2, nós temos y menor do que 0. Isso é o estudo dos sinais dessa função aqui, ó, 3x menos 6 igual a 0. Bom, agora identificando os valores de x que satisfazem as inequações, né, nós temos o conjunto verdade aqui, ou no caso V1, que vai ser igual aos reais, e V2 que vai ser
x pertence aos reais, tal que x é maior do que 2. Né? Agora, fazendo a interseção dos conjuntos verdade, nós temos que V1 é intervalo fechado em 3 e V2 é intervalo aberto em 2 e fechado em mais infinito. E fazendo essa interseção de V1 e V2, nós temos que o intervalo, chegamos à conclusão que o intervalo fechado, ou aliás, o intervalo aberto em 2 e fechado em 3. Portanto, o nosso conjunto verdade é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior do que 2. Então, chegamos a essa seguinte conclusão. Bem, passando para a questão 9, temos que certa confederação de futebol, ao organizar o campeonato, percebe que só há datas disponíveis para a realização de no máximo 150 jogos. Né? Aí vem a pergunta: quantos clubes poderão participar desse campeonato? Bom, esse tipo de inequação também de problema, né, recai em uma inequação de segundo grau, onde, né, a lei que expressa o número de jogos é igual, do número de jogos do campeonato é igual a y, nós vamos chamar de y, e em função do número de clubes nós vamos chamar de x. Por isso, y é igual a x ao quadrado menos x. Agora, a nossa inequação vai ficar assim: x ao quadrado menos x menor ou igual a 150. Ou seja, x ao quadrado menos x menos 150 menor ou igual a 0. Bem, então, resolvendo delta, né, o discriminante delta, nós vamos substituir aqui, vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 menos 150, né, que no caso vai dar delta igual a 1 mais 600, que vai ser igual a 601, ou seja, o valor de delta é igual a 601. Bem, agora, jogando em Bhaskara, resolvendo em Bhaskara, vai ficar 1 mais ou menos raiz de 601 sobre 2, né, que aí no caso nós vamos obter as raízes menos 11,75 e 12,75. Isso, né, quer dizer que, como desejamos, né, aqui no caso, x ao quadrado menos x menos 150 menor que 0, então devemos ter menos 11,75 menor ou igual a x e x menor ou igual a 12,75. Mas como x, né, que é o número de clubes, deve ser o maior número inteiro possível, então x, né, vai ser igual a 12. Como podemos ver aqui, né, menos 11,75, né, como aqui o valor, né, como eu já disse, como o valor de delta é maior do que 0, né, a nossa parábola aqui vai cortar o eixo x em 2 pontos, né, que no caso vai ser menos 11,75 e 12,75, né? E quando A é maior do que 0
então a nossa concavidade, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Então, chegamos à seguinte conclusão: que o campeonato deverá ser disputado por 12 clubes e terá 12, vezes 11, que vai ser igual a 132 jogos. Então nós vamos, esse campeonato pode ter então 132 jogos com a participação de 12 clubes.